Episódio 10. Pois é. Podcast 2 é par. Finalmente, Bruno tá recuperado. Não 100% ainda. Não tá. Mais ou menos. 85%. Por aí. Dengue, quem tá acompanhando Prevenir, lá no hein? Instagram Tem já que sabe. prevenir. Vamos prevenir, né? Tenso, complicado. Bem complicado. A gente ia gravar semana passada, tá gravando hoje. Mas vamos lá, né? 10º episódio já. E um assunto muito importante. Cansaço relacional. Quando o amor não é suficiente. Não é suficiente. Não basta, não está sendo suficiente. Esse cansaço, essa exaustão emocional, né? Dentro do relacionamento. O que exatamente significa isso? Cansaço relacional. Sabe aquela sensação de solidão dentro do relacionamento? Não sei se vocês já sentiram isso, mas isso é comum, pode acontecer. A gente às vezes não está percebendo assim exatamente, mas essa sensação ela existe. Você está ali, a pessoa está ali, mas você se sente sozinho. Essa sensação é um sinal de alerta, né? Do cansaço mental que a gente está falando. Irritação. Então, parece que começa a se irritar com pequenas coisas. Sabe assim? A voz da pessoa, você passou por isso. A voz da pessoa irrita. Fala, meu Deus, tá irritando tudo. Uma coisa que não acontecia antes, mas começa a acontecer. Sabe? Uma outra coisa é falta de vontade de compartilhar as coisas. Sabe assim? Tá acontecendo. Os dois estão vivendo, trabalhando, mas não tem vontade. Não conta aquilo que aconteceu no trabalho, não conta sobre alguma ideia, alguma coisa relacionada à pessoa e que normalmente se compartilha, né? Exato. Normalmente compartilha, é uma coisa até natural, né? E aí a pessoa nesse estado não tem vontade nem de esse tipo de... Não tem. Esses são sinais de alerta muito importantes quando a gente fala de cansaço mental. O que a gente vai falar aqui é 3 situações diferentes, né? Quando saber se precisa de um tempo para reorganizar as coisas. Quando saber, perceber ali que talvez a gente precise de uma ajuda externa, uma terapia de casal, sabe? E talvez terminar a relação. A gente tem um conceito muito do relacionamento romântico na nossa cultura, né? Que a gente até falou em outros episódios. É como se a gente tivesse que ficar... A gente começa e é pra sempre. Tudo bem, ninguém começa um relacionamento querendo terminar, óbvio. Mas esses são dois extremos, você percebe, né? Então, eu começo a me relacionar, tem que ser pra sempre. Ou, eu já começo ali e já qualquer coisinha termina. Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, pra gente perceber que a relação é uma construção. Acho que a gente falou isso em todos os episódios, praticamente, né? Sim. Pra gente sair desse conceito de relacionamento romântico, né? Do romântico eu até recebi um tempo atrás uma pergunta no Instagram, a pessoa perguntava assim, como saber se é a pessoa pra eu passar o resto da minha vida? Isso vem do conceito de amor romântico. A gente não começa a relação buscando critérios, certezas para... então comecei o relacionamento com o Bruno, vai ser pro resto da minha vida. Também não começo falando, você acha que... Não sei. Até porque, nossa, a Priscila realmente é a mulher da minha vida. Aí semana que vem acontece qualquer coisa. Será que é mesmo? Porque, nossa senhora. Uma coisinha aconteceu. Não é a mulher da minha vida, tá vendo? Sabia, eu tinha que ter ouvido a minha mãe. Você já ouviu isso aí? Sinal de alerta aí, hein? Pelo amor de Deus. Mas tá vendo como esses conceitos românticos, eles não são compatíveis com a realidade, a vida real. Não é assim. Então, relacionamento é construção. Então, todo dia ali. E construção, o que é, né? Tipo, a gente olha os nossos comportamentos, você olha os seus. As duas pessoas, são duas, né? Ali, então a gente tá falando de relacionamento. Então, os dois olham, observam os próprios comportamentos no dia a dia. O que eu vejo muito acontecendo, eu vejo uma visão mais crítica da parte do lado da mulher. Geralmente. Não sei se você vai se identificar, enfim, porque o que eu acompanho muito nesse movimento de... A mulher tá ali insatisfeita, tá incomodada e quer conversar.
E o outro lado é muito no movimento de, mas tá tudo bem, mas tá tudo certo. Não tô vendo nada, tá tudo certo. Conversar o quê? Então parece que um lado só tá percebendo e o outro tá ali, tá tudo bem. Então vamos lá. Primeiro ponto. Será que não é legal dar um tempo? O que seria dar um tempo, então? Dias, semanas, meses. É interessante, né, pensar, a gente dá um tempo, a gente não está falando nesse caso aqui de um relacionamento, vamos puxar mais especificamente, por exemplo, as pessoas moram junto, às vezes têm filhos, então não é assim, cada um vai ficar na sua casa, então é mais desafiador, pode ser mais desafiador nesse caso. Só um ponto importante, né, existe respeito e vocês conversam ali, talvez coisas mais triviais. Então, nesse caso, dar um tempo é uma possibilidade. É interessante. Isso é suficiente do ponto de vista, vai resolver? Eu vou dar um tempo para... eu vou dar um tempo... não, porque eu só quero... já estou de saco cheio. Né? Então, vou ficar uns dias aí sem conversar, não sei. Vou para casa de uma outra pessoa, amigo, parente, não sei. Lembra que pode ser que esse casal tenha filhos. Então, e aí como é que funciona isso, né? Ou não funciona? O principal é perceber o objetivo dessa pausa. Por que você está fazendo isso, né? Você foi questionando, foi pensando, tipo, por quê? Então, eu tô cansada emocionalmente. Vamos lá, precisa conversar primeiro, precisa fazer o combinado. Né? Então, é interessante conversar com a pessoa. Olha, eu tô percebendo isso, tá acontecendo assim, eu tô sentindo isso. Às vezes a outra pessoa vai olhar e falar assim, nossa, mas eu não tô percebendo nada disso. É complicado, né? Às vezes a outra pessoa vai falar, mas pra mim tá tudo bem. Mas pro outro não tá. Ou, às vezes, o outro também tá. Né? Fala assim, putz, eu também tô percebendo que tá ruim. Então, o que você acha de a gente dar um tempo nessa relação? Mas esse tempo não é só ficar separado, né? É no sentido de ter uma visão crítica sobre o relacionamento, entende? Então, assim, o objetivo dessa pausa é organizar as coisas, o que tá faltando ali, o que eu tô precisando, não tô falando, o que, poxa, a outra pessoa tá precisando e eu não tô vendo. Então é uma visão crítica sobre a relação, não é só pensar em mim, é pensar na relação. A gente precisa organizar o que está acontecendo ali. Fez sentido? Não, fez. Não é dar uma pausa assim, bom, agora tô solteiro de novo por uns dias. Né? Terminou, né? Não é isso, a gente está falando de, sei lá, hoje tem uns termos assim, não sei se você já ouviu falar, ficante, ele não é meu namorado. É minha ficante Premium Plus, uma coisa assim. Faz as mesmas coisas de um namoro, mas é ficante Premium Plus. Eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa eu posso entendi. É tipo categoria assim dentro se você é passageiro frequente. Uns termos assim são novos, né? São conceitos novos, assim. Mas de toda forma, a gente está falando aqui de um relacionamento, um casamento, né? Que tem combinados, é um contrato, né? Então, assim, não é, agora eu vou curtir a minha vida. Não, a gente está falando, então, de uma situação aqui em que, poxa, a gente se ama e não está conseguindo nem conversar. Vamos dar um tempo, não? Isso de uma forma crítica, e lembrando, é os dois, não é só uma pessoa. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né, que eu já ouvi também. Mas não estou sentindo isso, é você, então você precisa de um tempo, então veja aí o tempo que você quiser. Não, a gente está falando dos dois. Então, assim, se a outra pessoa precisa desse tempo e falou ali, eu estou sentindo, estou percebendo isso, o mínimo que essa outra pessoa precisa fazer o que será que está acontecendo? Eu não estou percebendo. O que será que essa outra pessoa está precisando e eu não estou vendo? Sabe? Então, é sobre mínimo de curiosidade, né? Curiosidade, essa é a palavra. Aí nós temos uma pergunta provocativa aqui, né? Você quer dar um tempo da relação ou do peso de carregar o relacionamento? É uma pergunta interessante.
O peso de carregar o relacionamento. Por que um peso? E por que carregar o relacionamento? Às vezes é assim que a pessoa tá se sentindo. Que ela tá carregando o relacionamento sozinha. Entendi. Você me namora, eu não te namoro, né? Mais ou menos assim, né? Essa sensação da... Sensação péssima, né? Pergunta provocativa. Nos 3 vai ter, hein? Os 3 vão ter essa pergunta provocativa. Então, primeiro, a gente já fechando, dar um tempo na relação. É uma possibilidade. O 2 vamos buscar ajuda externa. Ou seja, uma terapia de casal, né? Por exemplo. Eu acho que, assim, para começar, os 2 precisam ter essa noção de que alguma coisa aqui a gente precisa de ajuda. Então, alguma coisa aqui está errada, alguma coisa aqui precisa ser resolvida. Não está legal. Se a gente continuar desse jeito, isso aqui vai acabar uma hora, né? Então, acho que precisa ter essa consciência primeiro de buscar uma ajuda externa. Não adianta partir de um só. E quando só uma pessoa percebe isso e a outra fala, quê? Não. Será que daí não volta para a etapa anterior do tempo? De repente precisa desse tempo para Interessante. cair a ficha e, beleza, agora a gente precisa arrumar a casa. Interessante. Isso que você falou sobre dar um tempo, eu acho que uma coisa, inclusive, não exclui a outra, sabe? Porque nesse caso aqui, tá difícil conversar, essa necessidade de buscar uma ajuda externa, né? Então, tá ali na dificuldade de conversar, os 2, e muitas vezes um não enxerga a necessidade real disso, e o outro tá falando, não, peraí, a gente precisa, né, de ajuda, enfim. Mas, enfim, a questão não tá dando para conversar, não tá dando. E aí tá um pezinho ali, inclusive, ou já aconteceram sinais de desrespeito entre essas pessoas. E aí o negócio começa a complicar, porque como que faz? Como que a gente sai disso aqui? Só os 2, né? É muito interessante buscar ajuda profissional mesmo, terapia de casal. É uma opção, gente, né? Às vezes a gente fala, não, que isso, vamos resolver entre a gente. Enfim, é uma opção muito interessante. Não é frescura, né? Não é frescura, não é. Tá ali você, a pessoa que você ama, né? Você diz que ama, então amor é ação, né? Lembrando disso. Uma ação é procurar ajuda externa. Tem um profissional ali, né? Que é especializado em psicologia e que tem esse olhar para poder mediar mesmo entre os 2. Muito legal, é muito legal. E aí a pergunta provocativa. Você quer terapia para construir um relacionamento melhor ou está tentando ensinar a alguém a ser um parceiro? Vamos de novo. Pergunta provocativa. Você quer terapia para construir um relacionamento melhor ou está tentando ensinar alguém a ser um parceiro? Você quer a terapia para construir um relacionamento melhor ou você está ali tentando ensinar só a sua parceria, que ele que tem que isso ou ela que tem que aquilo? Entendi. São os 2, são as 2 pessoas. E agora, encerrar a relação, que é o terceiro e último, que é uma possibilidade? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade, mas eu acho que o tempo não deu certo, né? O tempo, a ajuda externa não funcionou. Agora sim, né? Acho que tudo antes disso envolve vontade, né? Envolve comprometimento. Se chegar num ponto eu preciso encerrar a relação, será que não é a falta da vontade, a falta desse comprometimento de um ou dos 2, enfim, para fazer dar certo? E aí a gente tá falando da indiferença, né? Que é um ponto que a gente trouxe aqui de existe indiferença, não tem um esforço, sabe assim? E aí já não existe uma comunicação, sabe quando é um monólogo, só você, e aí não é só, olha que interessante, lá no início aqui que a gente falou, eu tenho a sensação de estar sozinho nessa relação. Você tá ali e tá se sentindo sozinho. Aqui, você já percebeu, está sozinho de fato, porque existe indiferença, não existe disposição, como você falou, passou por
por etapas já, como a gente falou, né, de uma observação mais concreta dessa relação, das ações da outra pessoa, das suas. E aí? Não dá para sustentar um relacionamento sozinho. Não tem como. Não tem como. Eu acho que é melhor até, e não é fácil, até se você for considerar uma relação de anos, né? Enfrentar isso, admitir isso, encerrar, né? Não é nada fácil. É um processo. É um processo, precisa de rede de apoio, precisa dos amigos, amigas, família, terapia, né? Então, não sozinho, não é legal. A gente precisa lembrar disso, desse senso mais de comunidade, né? De parcerias fora ali desse relacionamento. Por isso que as outras relações são tão importantes, tá vendo? Todas para além do relacionamento amoroso, né? Com certeza. Então, sinais de alerta, né? A comunicação, então, ela ficou ali numa via de mão única. Só uma pessoa. E existe indiferença. Tô nem aí, sabe assim, não é sobre mim, é você. Enfim, às vezes não é nem tão verbalizado, mas não tem ação, não tem, sabe? Meu Deus do céu, o que eu faço, né? Então, você percebe que está carregando o relacionamento sozinho, nas costas. Se o medo de ficar sozinho, sozinha, é o único motivo para você ficar nesse relacionamento, não é um sinal de alerta importante? Sim. Para a gente ir fechando esse episódio, eu tenho um e-book muito bacana que fala e traz perguntas para dialogar. Que todo mundo está na correria, trabalhando, às vezes com filhos, estudando, enfim. E onde que eu encontro esse e-book? Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui na descrição embaixo? Aqui na descrição para vocês. Inclusive, se inscrevam no canal. E ativa o sininho aqui para receber as notificações. Sim. De quando saírem vídeos novos. Sim, compartilhe com outras pessoas. Podcast. Exato. Isso aí. Like, deixa o seu like aqui embaixo. Like, não esquece do like, isso ajuda, né? Na divulgação para outras pessoas. E não deixa de conferir o perfil no Instagram da Priscila. Exato, o perfil do Bruno também, lembrando que ele é advogado. Deixando aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Uma psicóloga e um advogado. Impressionante. Falando sobre relacionamentos. Se aventurando por caminhos ainda não navegados. Sim, essa jornada chamada vida, olha. Incrível. Muito bom. Agora, quais são perguntas que abrem espaço para dialogar? Isso, eu vou frisar uma coisa aqui que você pode até dizer melhor que eu no sentido do outro lado aqui. Que existem diferenças ali no sentido de como a gente foi ensinado ao longo da vida sobre as coisas, né? Então, basicamente, a gente sabe que, historicamente falando, né, ali, as mulheres elas foram ensinadas a serem mais emocionais. Então, quando você ouve hoje, as mulheres são mais emocionais, os homens são mais racionais, né? Você já ouviu isso? Não é porque a gente nasceu assim, gente, por favor, não é. A gente precisa parar com essa declaração. Então, nós somos ensinados a serem assim. E aí, me parece que é uma receita pronta para os relacionamentos fracassarem, assim, sabe? Por quê? Porque o que acontece? É extremamente comum a mulher que é mais emocional querer conversar, querer dialogar, e o outro lado é mais racional. O que vai acontecer? Ele não vai querer, entendeu? Tipo, ela vem de novo, ela vai querer conversar. Sabe assim? Eu sei que é assim, eu sei até porque eu já percebi você tendo esse movimento, sabe? Claro. Então, assim, é uma receita para fracassar, porque assim, a gente está falando de uma necessidade muito básica, que é comunicação, sabe? Que é ali uma coisa de a gente olhar de frente, aí, primeiro episódio, conversas difíceis, vão lá, é um episódio muito legal, e a gente fala sobre isso, né? É uma questão que precisa ser conversada. E aí esse cansaço que a gente está falando aqui relacional acontece justamente porque não tem diálogo, porque não tem conversa, porque ninguém para resolver o que está acontecendo. Qual que é o problema? O que está acontecendo? Né? E aí não é assim, aquela postura, né? Tá, pra mim tá tudo bem, vamos lá vem ela enchendo o saco, sabe assim? Isso é receita para relacionamento fracassar. Não tem, sabe? Assim, poxa, beleza, vamos entender. Existe diferença, sim. Então, mais prático, mais emocional, né? Sabe o que é legal? Todo mundo que tá ouvindo isso aí pensou exatamente assim que acontece. Exato, olha Lá vem, de novo. Lá vem a chata, né, da relação.
Isso é indiferença. Começando daí, não é sobre mim. A gente tá falando de um relacionamento. Você não tá falando de uma pessoa só. Lá vem ela. E aí, lembrando, esses comportamentos, esse raciocínio, são coisas aprendidas ao longo do tempo. Então a gente vai ter que continuar assim, porque ao longo do tempo foi assim. Todo mundo pode melhorar, né? Vamos combinar. Tudo se transforma, a economia se transforma, tudo que a gente aprende ao longo do tempo, a ciência, tudo se transforma. Nada estático, né? Nada estático. Nada. Por que a gente vai continuar se comportando assim? E outra, né? Se os dois percebem que não dá certo, e assim, por mais tapado que o cara seja, e posso até falar por mim mesmo, assim, sabe que alguma coisa ali não está funcionando. E se a intenção é ser o mais racional possível, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é loucura, não é isso? É loucura, exato. Então a gente tem que mudar de alguma forma. Eu acho que dá para continuar sendo racional com as nossas convicções, mas também dá para abrir um espaço para conversa. O que é ser racional e emocional? Os dois seres humanos são racionais e emocionais. Isso de novo, é uma falácia, é uma construção social. Então, assim, você, Bruno, é um ser humano. Você é racional e você é emocional. Toda a sua biologia é assim. E eu, mulher, também. Então, nós todos somos. Então, essas construções, a gente precisa parar com esse movimento, sabe? Você tem necessidades, é mais difícil para expressar? Sim, é mais difícil. Por quê? Porque homem não chora. Porque homem não pode fazer aqui isso, coisa de mulherzinha. Não pode. Então, construções sociais, né? Mulher. Ai, que lindo, ai, como ela é bonitinha, princesa, nossa, olha que linda, né, ao longo do tempo. Amor, rosa, ai, que maravilhoso, né? A gente entende que as coisas são assim. São assim, beleza. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Para dar certo. Então, assim, não é emocional, racional. Os dois são racionais e emocionais, os dois têm que se comportar assim. A gente está falando de um relacionamento, então se existe amor, se existe disposição para mudar, o que a gente pode fazer para melhorar então? Pergunta provocativa então para a gente encerrar esse episódio. A última pergunta. Se nada mudasse nos próximos 5 anos, você ainda escolheria ficar? A pessoa já está com a tal da exaustão, né? Será que aguenta ficar mais 5 anos, ou que seja, mais um tempo? Né? Uma pergunta interessante pra gente fazer. Sair do automático. Saia do automático. Porque, e fica, né? E pode acontecer de ficar assim. 5, 10. O ser humano se acostuma, se adapta. Né? E cuidado. Cuidado por quê? Né? Esse ficar, né? A gente sempre vai procurar trazer nos episódios essas questões de aprendizado que são questões históricas. Então, assim, ao longo do tempo a gente aprende a ser de determinada forma. Então, lembrando, eu sou psicóloga e eu trago, assim, baseado mesmo na ciência, psicologia. E quando a gente fala de questões históricas, quem está mais propenso a ficar nesse relacionamento por mais 5, 10, 15 anos? Cansada emocionalmente. Quem está carregando esse relacionamento nas costas ali. E por quê? Por quê? É muito importante lembrar disso. Se a outra pessoa fala, não tô vendo nada, pra mim tá tudo bem. Conversar o quê? Ih, lá vem. São todos sinais de alerta. Nesse tipo de situação, a tendência é, dependendo da pessoa, então tá bom, então não vou conversar, então deixa pra lá, não vai adiantar ficar reclamando e vamos viver. Nossa, isso é muito comum, muito. Realmente é para gerar muita reflexão entre vocês. Deixe seus comentários aqui. Nos sigam nas redes sociais mais uma vez. Curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Nos siga no canal, né? Às vezes a gente assiste os vídeos e não segue. Como assim? Com certeza. Tem mais 9 episódios ali para dar uma maratonada aí no final de semana. Um episódio melhor que o outro. Muito bom. Até a próxima, então. Até a próxima.